foi fruto deste trabalho, em parte, né? Mas antes de eu ser aceita para fazer esse trabalho lá no Icuro, o professor Beckman me perguntou por que eu havia escolhido esse tema, já que ele foi tão estudado na década de 80 e se havia espaço ainda para o estudo desse tipo de habitação, né? Grosso modo. E disse que sim, que havia. Na verdade, a gente tem, na década de 80, uma vasta bibliografia sobre habitação, que eu usei muito, né? Tanto no meu curso de especialização como depois na minha tese de doutorado. Mas a gente tem uma parte dessa cidade que se consolida, que na verdade é o meu objeto de estudo, e eu respondo em parte por que eu não estudei especificamente as vilas construídas por fábricas, que é essa cidade que vem muito fragmentada, que é fruto desses loteamentos, desses investimentos particulares, que é difícil fazer uma pesquisa sistematizada, porque se a gente entra aqui no Fundo de Licença de Obras, deste arquivo ou do arquivo de São Paulo, é um mundo que não acaba. Se eu ficar 3 encarnações aqui estudando, eu não vou dar conta de, ou qualquer outro pesquisador, né, de tentar minimamente explicar o que acontece nessa cidade, que é o nosso cotidiano, essa dinâmica, que aconteceu não só naquele período, mas vem acontecendo a partir dessa estruturação administrativa de controle ou não da cidade, que a gente herda até os dias de hoje nas GLFs da vida, nos nossos licenciamentos, né? Essa cidade que vai se produzindo no dia a dia a partir de projetos que não são projetos estatais, mas que o Estado acaba tendo um mínimo de controle a partir de uma legislação posta sobre aquilo que vai ser construído ou não na cidade, né? Então é um sistema que começou a ganhar força na Primeira República e vem até hoje. Então é essa cidade que me interessa de fato. Então essas vilas operárias de fábricas, elas foram muito estudadas mesmo, tem uma bibliografia já consagrada. Na minha tese eu cito até uma ou outra, mas não é o meu objeto de estudo, né? Talvez nesse paper não tenha ficado muito claro, as 20 páginas, os 20 minutos, né, às vezes não são suficientes para a gente esgotar tudo aquilo que a gente tem que dizer e limitar de maneira mais precisa, né, com maior rigor a nossa pesquisa, mas é essa produção que me interessa. E com relação às instituições públicas, obrigada pela contribuição, mas aí o que me interessa, e faz parte dessa produção, né, das fábricas, das grandes companhias e de outros grandes loteamentos promovidos por particulares, Vila Isabel, por exemplo, né? Que é uma lógica de produção e estruturação da cidade. E atrás dessa lógica que eu estava, né? Desse processo de produção do espaço, em especial essa cidade que nós herdamos nos dias atuais e somos obrigados a pensar sobre uma tessitura urbana que sofreu, enfim, influência de PAs realizados ou não, grandes planos ou nas franjas desses grandes planos, mas que a gente tem que lidar nos dias de hoje, né? No dia a dia das prefeituras ou pensando a cidade como um todo dentro do planejamento local ou mais geral da cidade. Com relação à questão da legislação, eu usei muito a Raquel Monique quando eu li a dissertação de mestrado dela, que me fez pensar também um pouco sobre o Rio de Janeiro, e aqui as coisas funcionam um pouquinho diferente. O impacto da legislação aqui no Rio de Janeiro não é como o de São Paulo, mas a legislação ela aprofunda, né, um processo de segregação que vai também se concretizar através da promulgação dos PAs, desses tipos de loteamento que são aprovados em determinadas áreas da cidade, dizendo mais ou menos o que é possível construir ou não nessas áreas. Os lotes resultantes lá da área da Lagoa são bem diferentes daqueles que nós encontramos em Botafogo, Vila Isabel e São Cristóvão, por exemplo, que foram áreas que, aí já respondendo a outra pergunta, né, que foram escolhidas para esse meu estudo do doutorado em função do tipo de tessitura que ainda persiste na cidade. Então eu parto da cidade existente hoje
vou às cadastrais lá da década de 30, que a partir da minha experiência da dissertação de mestrado de São Paulo, eu vi que havia uma produção que caracterizava a cidade com uma certa morfologia, então eu vou atrás desta morfologia para entender como é que aquela cidade foi produzida. Então tem um caráter um tanto generalista, né, específico por conta de recortes que eu faço dentro da cidade, para viabilizar essa pesquisa, em função do tipo de documentação que eu uso, mas também uma certa... enfim, um certo desejo de tentar explicar de uma forma generalista aquilo que vai acontecendo nessas áreas da cidade em expansão. Por isso aquele meu slide também indicando mais ou menos a distância do centro da cidade, porque a gente tem áreas que são muito adensadas em função de facilidade de transporte, de caminho de acesso, elas acabam acontecendo um adensamento, uma consolidação priori, posteriori de certos movimentos que vão atingir a cidade como um todo, né? Essas rondas, né, que Milton Santos nos traz, mas de fato essa tessitura urbana, a morfologia e a documentação mostram que essas áreas acabaram neste período sofrendo esse mesmo processo. Então é interessante observar algumas fotografias de época, que são áreas que antes eram suburbanas, né, eram subúrbios do século XIX, lá do início do século XIX, que vão se modificando, e neste momento existe um desejo de modernização também, a própria legislação, né, por exemplo, tenta impedir que áreas vazias acabem se formando muito na cidade, algumas regiões em que se deseja que sejam construídos sobrados, né, para, enfim, ter uma outra cara. Isso disputa na legislação e avança um pouco, sai da área central e avança para essas áreas de expansão da cidade, dessa virada para o século XX. Então, mas ao lado dessa modernização, a gente tem ainda que o Santos nos coloca, as famílias de burro pastando, né, perto dos galpões de bonde para onde eles saíam, matam a cidade, né, enfim, terrenos baldios, quer dizer, uma cidade que ainda está são lugares que ainda estão se adensando e estão adquirindo essas características de uma capital moderna, que são almejada também não só para a área central, que tinha um outro caráter, mas para essas áreas periféricas, o sentido de modernização era um pouco esse, né? Eu não entendi qual é a sua próxima área de estudo. A minha próxima área? Você está falando de doutorado? Não, já fiz doutorado. Não, já defendi. Você estava falando de uma outra área de estudo? Não, o meu próximo projeto de pesquisa é justamente essa questão da administração. Isso, é o meu próximo projeto de pesquisa, que não foi tratado, mas essa questão da administração pública, né? Que, na verdade, é forjado nessa virada do século XX. A gente tem heranças ainda muito fortes hoje no sistema de licenciamento dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, né? De outras cidades também, mas meu projeto é o Rio de Janeiro. A questão da classe média eu falei um pouco na minha fala, as camadas médias seriam mais adequadas falar, não dá para falar em classe média nesse período, né? É muito leviano. São essas camadas médias e elas são muito heterogêneas mesmo, em função da própria heterogeneidade dessas plantas e dessas casas, e do tamanho dessas casas, da maneira como elas são ocupadas, né? Então, tem documentos como a própria vila de saneamento, e a opção pela vila de saneamento e pelas urbanésias é porque elas aparecem recorrentemente nesses processos e pedidos de licença de obra como exemplos. Então, por isso eu me debrucei com um pouco mais de cuidado nessas duas empresas. E a documentação delas é muito interessante, sobretudo das vilas da companhia de saneamento, onde traz, inclusive, o tipo de morador, né, com suas profissões. Então, a gente consegue mais ou menos localizar dentro dessa cidade que também se complexificava em termos sociais, onde que esses moradores acabavam morando. O caso de Botafogo é muito interessante porque em espaços muito curtos, até pela própria história do bairro de Botafogo, a gente tem desembargadores morando muito próximos de sapateiros. Não que as áreas fossem as mesmas, ou as casas fossem vizinhas, mas a gente tem uma configuração muito interessante de cidade. Eu não adentrei muito por esse campo, mas me interessa a casa do sapateiro, na verdade, nessa consolidação urbana. Eu não sei se eu respondi tudo. Enfim, acho que é isso, então.
Então, a primeira coisa é sobre a imprecisão em relação à instalação das indústrias no subúrbio. De fato, eu utilizei a fonte secundária do Márcio Oliveira, que vai dizer que desde o final do século XIX, os subúrbios começam a atrair a instalação de empresas do setor têxtil, né? Cito inclusive a página que ele fala isso. Isso, porque ele fala sobretudo de bambu, só que no decorrer do texto... então eu tenho que buscar outras referências para me contrapor à própria afirmação dele, né? Porque ele está dizendo isso, acho que é importante, de fato, confrontar. Em relação à mesma coisa, em relação à questão das classes médias, eu também estou chamando a referência do Michel Foucault, que ele vai pensar muito, me parece, numa ideia de processo, né? E como que esses bairros, inicialmente, eles têm muito uma configuração rural e são buscados mesmo por uma chave de distanciamento, inclusive da área mais consolidada do centro da cidade, né? E depois como que isso vai se transformando conforme vai se tornando atrativo para uma mão de obra ou para as populações que são expulsas do centro da cidade. Então é tudo uma conformação de um processo mesmo. E ele mesmo vai dizer que isso vai depender muito do bairro, da idade do bairro, do estágio de consolidação de cada bairro, né? E aí a minha intenção foi um pouco buscar essa ideia da década de 30 como uma transformação desse ponto de vista, né? Porque você tem uma heterogeneidade anterior a 30, que é subjugada pela ideia de unidade de que lá só mora pobre e miserável, né? Então, isso, pela ideia, né? Então ela é subjugada por essa ideia. E nos anos 30, é essa mesma ideia, só que o pobre é o trabalhador protagonista, que eu estou dizendo, protagonista dessa conformação desse Estado novo, né? Primeiro da ideia toda da Revolução, e depois isso se cristaliza mesmo como ideia desse trabalhador médio e tal, no Estado novo. E aí, desse ponto de vista, se é protagonista ou não, além de ser personagem, eu acho que a gente tem que imaginar o Estado Novo em todas as suas contradições, toda a era Vargas, ela toda, em todas as suas contradições, me parece interessante o conceito do André Singer, quando ele vai falar do lulismo, mas que ele ele retrocede historicamente para pensar o lulismo, sobre a ideia de estado de arbitragem, que você não tem nenhuma classe social preponderante, nenhum setor da sociedade preponderante, né? Desse ponto de vista, ele está se confrontando às interpretações mais ortodoxas do marxismo, de que você teria sempre a condução do Estado nas mãos da burguesia, né? Ele está dizendo que você não tem nenhuma classe social suficientemente forte para, de fato, assumir a condução do poder do Estado. E o que você tem é um Estado que arbitra, num determinado momento, em favor de um setor, no outro determinado momento, em favor de outro setor, e assim por diante. Então, se considerarmos essa oscilação do próprio trato do Estado, me parece que em alguns momentos, durante o Estado Novo, eu posso dizer que o subúrbio e os seus moradores, e nessa chave da aliança entre trabalho e indústria, né, que é a ideia também desse imaginário que está se procurando forjar, você tem um momento que esse imaginário suburbano assume algum protagonismo, considerando, obviamente, todas as contradições inerentes ao processo que é aquilo que eu acredito que é a implantação do sistema capitalista no Brasil. Né? Isso. Apareceria aí no texto da Ligada Beca que ele polemiza um pouco a noção de revolução e golpe. Como é que chama o livro da Ligada Beca? O Silêncio dos Vencidos? O Silêncio dos Vencidos. A tese de doutorado da Deca é o Silêncio dos Vencidos. Então, é interessante, porque ele vai falar sobre outros tipos aí.
falta aí da... Bom, gente, prometo responder breve. Bom, o trabalho realmente se deteve em muitas páginas nessa importância, né, da história da governança metropolitana e pelo limite de páginas também, sugando o máximo da essência que eu pude da monografia, eu não me aprofundei tanto na Fundrem e nas secretarias e fundações que seguiram, né, até os dias de hoje. Você me perguntou se houve um esforço no período posterior à fusão. Bom, o primeiro esforço nítido pós-fusão foi o primeiro plano de desenvolvimento do Rio, que é o primeiro plano Rio, né? Tem pessoas que até confundem com o Plan Rio, porque a sigla é bem próxima, né, na prefeitura. E o primeiro plano Rio, ele todo, de 75 a 79, tem toda essa força de consolidar um polo de desenvolvimento na região e para isso se tem a formação da Fundrem para auxiliar, né, nessa execução desse desenvolvimento da região metropolitana. E a Fundrem, ela vai para além não só dos estudos, né, para descobrir as heterogeneidades de cada município, né? São uma série de livros que se tem, né, desse período de levantamento não só populacional, mas industrial, as questões vocacionais de cada município, tentando fazer o que já era proposto nos PNDs, né, que é essa expansão da influência regional, né? Só que a Fundrem, ela tem uma questão muito forte de ter sido formulado nesse período militar e uma questão muito forte dessa hierarquia institucional centralizada nesse processo decisório. Então, até a Godinho